Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam aí para aprender mais da palavra de Deus e que Deus tenha a contribuir para a nossa vida espiritual. Eu quero, antes de mais nada, saudar os nossos irmãos, como eu saudei no começo, e sempre lembrar os irmãos, nós estamos nesse período aí difícil, mas com a graça e a paz do nosso Deus, logo logo estaremos todos juntos, em nome de Jesus. Hoje eu quero iniciar o estudo bíblico, como foi anunciado antes, sobre o mundo, né? Sobre a questão de mundo, o que significa mundo na Bíblia, e o que significa mundo praticamente nos originais, no hebraico, né, no grego, né? E o mundo muitas vezes é mencionado na Bíblia como Deus amou o mundo. Jesus disse que ele não é desse mundo, a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, né? E mundo muitas vezes tem suas definições, né? Dependendo do seu contexto de interpretação, né? E hoje eu quero iniciar o nosso estudo sobre essa questão, né? Sobre a definição de mundos na Bíblia, né? E se você tiver a Bíblia aí, a palavra de Deus é bom, né? Para nós aprendermos um pouco sobre essa questão aí de mundo, né? E se você está entrando ao vivo aí, tá um ok aí, né? E nós vamos iniciar, né? Praticamente vamos aproveitar o nosso tempo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, né? Conhecimento, nós precisamos de muito conhecimento, irmãos. E a Bíblia fala sobre o conhecimento espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Ela tem um discernimento espiritual. E a Bíblia fala muito sobre a questão da sabedoria espiritual. Sabedoria que é de cima, não a terrena. E como a Bíblia fala sobre a questão do mundo, hoje eu quero iniciar esse estudo sobre o mundo, né? Se você tiver a Bíblia, eu quero falar sobre mundo hoje, né? Mundo, ela tem várias definições na palavra do nosso Deus, né? Para começar, mundo, ela tem uma definição grega, né? Cosmos, que significa mundo. Ou seja, universo, a cosmologia, né? Que é o estudo do universo, que estuda o espaço universal, que é composto de matéria e energia. Isso é o cosmos, é o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus criou no princípio os céus e a terra, o mundo, está falando sobre o cosmos, né? Deus criou toda aquela complexidade do universo que o homem até hoje não entende o universo. Aliás, o homem não entende nem ele, o seu corpo, a célula, a estrutura. Então o homem em si, na sua formação, é complexo, né? E o mundo é complexo, né? O mundo tem primeiro essa definição de cosmo, como universo, né? Como criação, né? Há um texto lá em Atos, capítulo 17, versículo 24, né? Se você tiver a Bíblia aí, lê aí, vamos ler. Atos, capítulo 17, versículo 24, Paulo, ele fala lá para os filósofos, né, lá de Atenas. Ele fala o seguinte: o Deus que fez o mundo, isso é o mundo, é o cosmo no grego, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né?
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisa, né? Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, né? E de uma só vez e de um só fez toda a raça humana, que é o mundo, para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Olha só, aqui Paulo está descrevendo o que significa mundo. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Isso é o mundo, é a definição de mundo como universo. É a definição de mundo como o espaço e o universo, que é o cosmo, que é essa definição, né? E praticamente ordenado segundo as suas próprias leis, né? Eu acho interessante que existe a teoria do Big Bang, né? A grande explosão, mas a própria ciência, né? Eu acho interessante aqui passar para os irmãos, que a própria ciência afirma que onde existe evidência de ordem e harmonia, seguramente é sinal de que há uma inteligência por trás. A própria ciência dá essa definição, né? Olha só que interessante, né? Deus criou o universo, criou o cosmo, e o próprio cosmo, a sua beleza é a sua harmonia, que está em perfeita ordem. As 24 horas que nós vivemos, né? O pôr do sol, né? A rotação da Terra. Hoje, a discussão hoje se a Terra é plana, se é redonda, gente, vamos ver para a Bíblia aqui, né? Você tem dúvida se a Terra é plana ou é redonda, né? Mas você vê que as estrelas, o universo, ela está na sua estrutura de leis e harmonia. Ou seja, não existe bagunça. Deus criou o cosmos na sua harmonia, na sua ordem, né? Isso é o cosmos, onde Paulo fala para os filósofos lá em Atenas, né? Isso é o cosmos, é a definição de mundo na Bíblia, né? Que está lá em Gênesis também, capítulo 1, né? Que Gênesis capítulo 1, que em hebraico significa Bereshit bara Elohim. Olha só, no princípio criou Deus. Bara significa criar do nada. Deus não precisou de matéria-prima para criar o mundo. Do nada ele criou. Do nada, né? Eu acho interessante isso aí porque criação, nós, seres humanos, para criar alguma coisa, precisamos de matéria-prima. Deus, para criar o universo, tudo, não precisou de matéria-prima. Só o homem. E qual é a matéria-prima do homem? Deus precisou do que para criar o homem? Né? A matéria-prima do homem é o barro. E soprou em suas narizes o fôlego da vida. Olha só que interessante, mas os animais, tudo que Deus criou foi do nada, através da sua palavra, né? Ele disse, haja luz, e do nada houve luz. 7 dias, Deus criou do nada o universo e o mundo que nós conhecemos. É esse mundo onde a Bíblia descreve, né? Onde a definição de mundo como universo. Essa definição, existem 7 definições de mundo na Bíblia. E eu quero destacar apenas 3. Rapidamente vou falar sobre as 4 aqui. Mas eu vou destacar somente 3. Mundo, cosmo, né, como universo, o mundo como universo. Também cosmo, que no grego significa mundo, é para definir também a terra, como terra habitada, né? E tem uma palavra grega que significa oikoemene. Oikoemene, que é terra habitada, que é mundo, né?
Está lá em João, né? Capítulo 13, versículo 1, quando Jesus falou que na Páscoa ia sair desse mundo, ou seja, dessa terra, né? A terra habitada, né? É a definição, né? Passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Então, passar desse mundo significa deixar essa terra. Essa definição de mundo também. E cosmo também tem sua definição, né? De definição como a raça humana, o mundo como a raça humana. Isso também é a definição de mundo na Bíblia, né? Se você tiver a Bíblia, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 19, né? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo, aqui mundo está falando o quê? Sobre a raça humana, todas as pessoas, né? Sejam condenáveis diante de Deus, né? Aqui está falando sobre o mundo como a raça humana. E mundo também é usado para definir sobre a humanidade, né? Menos os crentes, né? A humanidade, né? Se o mundo vos aborrece, está lá em João capítulo 15, versículo 18, né? Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, né? E aqui essa definição é a definição da pecaminosidade do mundo, né? O cosmo é a definição também. E o mundo também é usado para definir, olha só que interessante. Cosmo é usado para definir os gentios, em contraste com os judeus. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 12, né? Mundo também é um contraste entre gentio e judeus. O que é judeus? Você sabe que judeus, ele se originou de Abraão, né? Pai de uma grande multidão, onde está lá descrito em Gênesis capítulo 12, ali onde começa a nação de Israel. Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, da casa dos seus pais, e farei de ti uma grande nação. Então, aqui, quando se fala mundo, está se referindo o contraste entre judeus e gentios. E quem são gentios? Gentios é todas as pessoas que não são da nação dos hebreus, da nação de Israel. Isso são gentios. Eu sou um gentio, né? Você vai entender isso lendo Romanos capítulo 11, onde Deus deu um sono espiritual para Israel para nos salvar, né? Nós somos aquele povo que não estava, onde o povo de Israel praticamente se orgulhava, se ostentava, né? Tinha orgulho, né? De ter os oráculos de Deus, né? Ter a Torá, ter as suas tradições dos seus pais. E os gentios não tinham participação disso. E Deus nos resgatou. É por isso que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, né? Um judeu, Paulo foi chamado diretamente através de Jesus Cristo, e um judeu que foi evangelizar quem? Os gentios, a nós, né? A Europa, a Ásia. Então, o cosmo também é para definir isso aí, né? Definir o contraste entre judeus e gentios, o mundo, né? E o cosmo também é usado para definir os crentes, né? Os crentes. João capítulo 1, versículo 29, né? Está lá também 1 Coríntios 4, versículo 9, né? E assim pode ser visto que cosmo tem pelo menos 7 significados aqui, cosmos, né? Agora eu quero me atentar para 3 definições de mundo na Bíblia. Agora onde eu vou começar o estudo bíblico, né? A definição de mundo, né? Na Bíblia. Eu falei sobre 7 definições, agora eu vou me atentar para 3 aqui, né?
E uma pergunta aqui para você: em que mundo você está? Em que mundo você pertence? Né? Nós aprendemos aqui que o cosmo, no grego, que significa mundo, ele está se referindo ao universo, ao espaço universal, composto de matéria e energia. Nós aprendemos aqui, né? E nós aprendemos também lá em João capítulo 1, versículo 9, né? A saber que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, né? Então o cosmos pode ser entendido como tudo o que existe. Este é o mundo criado ou a natureza ao nosso redor. Isso que eu quero aqui que você entenda, o que é o mundo. No livro dos Salmos diz que da terra é o Senhor e toda a sua plenitude, né? Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Isso é o cosmos, né? E eu quero dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Ou seja, ao universo criado, que ele mesmo criou. Um texto lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que eu acho interessante. Vamos ler. Se você tiver a Bíblia aí, vamos ler. Colossenses 1, 19. Colossenses é depois de Mateus aí, bem depois. 1,16. Vou ler aqui na minha versão King James, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, assim governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus Cristo veio ao mundo, o universo criado por ele mesmo. Ele criou, ele veio a esse mundo, né? A luz, né? Para viver entre nós. 1 João, né? É o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio no nosso meio, ele criou o mundo, ele veio no nosso meio, né? E a Bíblia intitula Jesus como primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vou ler para você aqui. Ele é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se é que existe um dono, esse dono chama Deus e o próprio Cristo, que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus é único, né? Aí vem onde muitas pessoas não entendem, né? A Trindade. Que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? O Espírito, né? O Espírito de Deus se movia. Então quem é o Criador? O mundo veio da onde? O universo veio da onde? Big Bang? Não, ele tem um Criador. Aqui Paulo chama Jesus como primogênito da criação, né? Há um ensinamento antibíblico que você tem que tomar muito cuidado, que ensina que Jesus foi a primeira criação de Deus. Isso é um ensino antibíblico, né? As testemunhas de Jeová ensinam isso, né? Eu estou falando porque eles ensinam e você tem que saber isso aí, né? Eles ensinam que Jesus é a primeira criação de Deus. Isso é antibíblico. Jesus não foi a criação de Deus. A Bíblia ensina que ele é primogênito da criação. E através dele, nele foram criadas todas as coisas, através de Cristo, né? Então o universo foi criado por Cristo. Ele não é a criação de Deus. Não existe um Deus maior, um Deus menor, e o Espírito Santo, um Deus menor do que Jesus. Não existe. A Trindade é 1 mais 1 mais 1 igual a 1. É onde os unicistas, as pessoas que não criam na Trindade, não entendem, né? Pensam que Jesus é a criação de Deus. Mas segundo a Bíblia, Jesus, ele é criador, né? João capítulo 1, né? Eu gosto desse texto aqui porque prova que
Jesus, ele é desde o princípio, né? João 1:1. No princípio era a palavra, que é a palavra, o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Versículo 3 do capítulo 1 de João, Evangelho de João. E todas as coisas foram feitas através dele. Quem? Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito, né? Que bênção, né? Olha só, irmãos. Ah, pastor, mas eu não entendo. Olha, Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós entendemos como os mundos foram criados. Eu não entendo. As pessoas estudam 20 anos, é bom estudar astrofísica, né? Astronomia, né? Que é uma ciência, né? Astrologia é uma crença e astronomia é uma ciência. É bom estudar o universo, mas só que eles criam muita teoria. A Bíblia diz que pela fé você tem que entender como os mundos foram criados. E eu pela fé creio que Jesus, ele é o primogênito da criação e através dele o mundo foram criados, né? Então, e que Deus nos dê esse entendimento para que não exista dúvida, né? Dando continuidade. Então, o cosmo físico é o ambiente em que vivemos. Esse é o ambiente, o mundo, né? A natureza, tudo que nós estamos convivendo através da natureza. Aqui em Cajati, aqui no Vale do Ribeira, tem muito ar, né? A atmosfera aqui da natureza é muito melhor do que na cidade grande. Então, a cachoeira, rios, né? E aqui é muito gostoso de morar, né? Muito gostoso mesmo, né? Sítio, fazenda. Então isso é o cosmos, é o mundo, né? É o mundo. Então, contudo, não podemos viver apenas no mundo material. Existe muito mais do que o mundo invisível, porque a Bíblia diz que Deus também criou o mundo invisível, né? Mundo invisível, né? Então Jesus veio a esse mundo terreno. O segundo ponto aqui que eu quero dar destaque é que cosmo, mundo, a palavra cosmo no grego significa humanidade, né? Como eu falei, João 3,16, você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo, cosmo. Mas qual é o significado de cosmo ali? A humanidade. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o cosmo também pode ser compreendido como um mundo social, né? Num sentido social, né? Como o ser humano, a raça humana, como eu falei para os irmãos no começo, né? Isso é o mundo. Então é esse sentido principal do cosmo também. Quando enfatiza as vidas das pessoas, né? As pessoas criadas, né? E amadas por Deus. Deus amou o mundo, né? Então Jesus veio para quê? Para ser a luz do mundo. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para ser a luz do mundo, não é a luz do cosmo, universo, mas das pessoas, na vida emocional das pessoas, na vida espiritual das pessoas, luz do mundo, né? Ele veio e ele ama as pessoas, né? Que está lá em João capítulo 9, versículo 5, né? Ou seja, para iluminar as pessoas, a humanidade. Então quem conhece Jesus recebe essa luz espiritual, essa luz divina, né? Que esclarece, né? Que abre o entendimento, né? O entendimento sobre a eternidade, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. É essa luz que a Bíblia está se referindo, né? Então o mundo aqui são as pessoas, né? O ser humano, o indivíduo, em geral, né? E o ser humano está limitado, sempre querendo mais. O ser humano é um ser insatisfeito, né? Mas nós entendemos que o homem sem Deus sempre vai ser um ser insatisfeito. Porque Deus criou o homem. E o homem só é realizado através da comunhão e do relacionamento com Deus, né? Ele é a luz que veio ao mundo. E o mundo gosta de viver nas trevas.
O mundo ama as trevas. Está lá no livro de João. Porque quem está nas trevas odeia ir para a luz. Né? Então é essa luz que ilumina nossa mente, nossos corações, nossas almas. Né? E precisamos despertar ela. Né? E, por último, o mundo aqui é colocado, é definido como um sistema. Então o mundo a definição de mundo é como universo, como humanidade, agora como sistema. Sistema, né? Olha, a Bíblia está repleto sobre essa questão de mundo como sistema. Né? Como por exemplo, né? Quando Jesus se apresentou lá no monte da tentação, onde o diabo tentou a Jesus, a Bíblia diz que o diabo ofereceu o quê? Todos os reinos do mundo. Jesus intitulou o diabo como príncipe desse mundo. 2 Coríntios 4:4, o diabo é intitulado como Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então o mundo aqui, o cosmos, a compreensão é como um sistema pecaminoso, sistema caído, né? E aqui onde eu quero dar ênfase e destaque, porque aqui é onde nós somos mais desafiados, né? E o cosmos, nessa interpretação aqui, de 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui eu quero dar a compreensão da palavra de Deus, o entendimento espiritual, que o cosmos também pode ser interpretado num sentido ético, né? Não somente como um sistema, mas também como influência em nossas vidas, né? Porque nós temos a nossa velha natureza, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Nós temos essa natureza tendenciosa sempre para o mal, para a iniquidade. E o mundo, ele exerce um sistema de influência em nossas vidas, né? Tiago diz que é o mundo de iniquidade. Tiago capítulo 3, versículo 6, né? A oração de Jesus, lá em João capítulo 15, capítulo 17, versículo 15, Jesus faz uma oração, né? Não peço que os tires do mundo. O mundo aqui não é a humanidade. O mundo aqui não é o universo, como nós falamos aqui. O mundo aqui é influência, é o sistema decaído. Isso aqui é o mundo. Então o que Jesus está querendo falar? Não quero que os tires do mundo, mas os livra e os guarde do mal, mas os livra do mal. É isso aí o mundo. 1 João diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o próprio sistema, ela proporciona morte. E que tipo de morte? Não somente a física, mas a espiritual, né? Esse tipo de mundo. E a partir do momento que aceitamos Cristo, não somos mais desse mundo. O mundo do pecado, né? Porque o Espírito Santo, segundo Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, né? O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo que nos tira do mundo. É o Espírito Santo que nos mexe com a nossa consciência, com as nossas vidas, para que nós não caiamos no mundo. E o mundo aqui eu falo como sistema, né? Não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, 3 coisas que há no mundo, no versículo 16 de 1 João capítulo 2, tudo que há no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ostentação da vida, ostentação dos prazeres. Não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz: o mundo aqui está falando, né, tem uma palavra grega aqui, né? O mundo passa, que é a palavra grega ain, que é uma definição de idade, de tempo presente ou de futuro, né? Então o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entendemos aqui que o mundo, ela tem o seu significado abstrato. Está num sentido tipológico de influências e opções para nós sermos seduzidos, né? Seduzido, né? Pelas nossas próprias concupiscências. E falando mais sobre isso, então, João capítulo 14, versículo 27, vou ler aqui para vocês. Tem muita coisa para falar, mas não vou demorar, né? João capítulo 14, versículo 17. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo também oferece uma paz. Paz através de terapias, através das religiões. A paz do mundo é passageira, segundo aqui João capítulo 14, versículo 27. Então Jesus fala que a paz de Jesus não é como a paz do mundo. É uma paz passageira, momentânea. É prazerosa, mas acaba. Né? É uma falsa realização de prazer ou de conquista, mas acaba. Então essa paz que Jesus nos oferece, o mundo também oferece. Essa é passageira. A paz através do dinheiro, através dos prazeres, como nós lemos lá em 1 João, né? Concupiscência da carne. Concupiscência significa desejos, né? Da carne, dos olhos, né? E não tem amor também, né? O mundo oferece um amor que não é um amor de Deus, né? Está lá em João capítulo 15, versículo 18 e o versículo 19, né? Se o mundo vos odeia, saber que antes de vós odiou a mim. Se fosses do mundo, ele vos amaria. Se nós fôssemos do mundo, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, segundo o texto aqui. Mas eu vos escolhi, vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Né? Aqui uma aplicação bem atual e uma aplicação que nós estamos vivenciando e testemunhando. O mundo como influência, ela está no sistema político, social, né? Está na questão da mídia, das influências, do que oferece. Isso é o mundo. E segundo a Bíblia, segundo o texto aqui, o mundo nos odeia. Irmãos,
Paulo sempre destaca isso para o seu filho na fé. Os que querem viver piamente, ou que é sinônimo de piedade, ou seja, um estilo de vida, uma vida dedicada a Cristo, os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não dá para viver com Deus, ter comunhão com Cristo e ter paz com o mundo. É impossível. É impossível. É o que muitas pessoas querem. Se você aceitou o Evangelho, você quer viver em paz com o mundo? É impossível, segundo a Bíblia aqui. Tem pessoas que querem viver em harmonia com seus amigos, com a sua turma. Não dá para conviver o Evangelho com o mundo, com o sistema. É impossível, irmãos. Não dá. Entendeu? Paulo sempre destaca: que comunhão há trevas com a luz, que comunhão há Belial com Cristo. 2 Coríntios capítulo 6, o 14 e o 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Paulo lembra a igreja de Coríntio que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, nós temos agora comportamentos, pensamentos diferentes, que o mundo não aceita. O mundo não quer isso, né? Ora, irmãos, o mundo não ama o Evangelho. O mundo odeia o Evangelho. O mundo odeia a igreja. É o sistema do mundo. É o que Jesus nos ensinou aqui. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos, o mundo nos odeia. Como Jesus mesmo falou, como o mundo me odiou, também vai odiar vocês, né? Então não dá. O mundo, a harmonia no mundo é impossível, né? Você, eu, todo mundo testemunha aí, o STF, né? Uma instituição aí jurídica que odeia as igrejas. Ali é a maior prova de que o mundo, como sistema, odeia as igrejas, o evangelho e os cristãos, né? E o cristão que concorda com o STF esvaziou totalmente o seu intelecto e a sua vida espiritual. Não tem discernimento nenhum espiritual, não entende que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia, né? Quer ver uma prova? Né? Vai lá no ônibus, começa a orar, as pessoas vão ficar incomodadas, né? Começa a ler a Bíblia no ônibus, começa a ler a Bíblia no seu serviço, você já vai ver incômodo, pessoas se incomodando, né? Aquele ministro Gilmar Mendes, ele ridicularizou o ex-ministro da Justiça porque ele citou a Bíblia. Ele citou a Bíblia. E ele foi praticamente ridicularizado. O mundo, como sistema, nos odeia, né? É impossível, né? É impossível viver em harmonia com o mundo onde o evangelho faz parte da sua vida. É impossível. É por isso que a Bíblia sempre nos orienta que devemos amar nossos inimigos, orar pelo que nos persegue. Olha, muitas vezes nós queremos algo do mundo que é impossível se o evangelho faz parte da sua vida. Então, segundo o texto aqui, o mundo nos odeia, né? E Tiago, capítulo 4, versículo 4, né? Existem dois textos aqui que eu quero compartilhar com você. É o Tiago, capítulo 3, versículo 6. Né? Vou abrir lá rapidamente. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua aqui, né? A língua está associada a um mundo de iniquidade, né? Aqui, ou seja, o mundanismo, né? É o mundo no estilo de vida de uma pessoa.
E a língua está localizada entre o órgão do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chama o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Mundanismo nada mais é do que uma pessoa que vive não somente no sistema, ama o mundo, mas detesta tudo aquilo que provém do reino de Deus. O mundanismo é caracterizado pela incredulidade, as pessoas incrédulas. O mundanismo é a pessoa que tem a malícia, a lascívia, é o fruto da carne que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, que onde Paulo fala que há um combate, uma batalha entre a carne e o espírito, e ambos opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Lá está a lista. O Espírito Santo tira o mundanismo do nosso coração, onde nós definimos como santidade. Santidade, irmãos, é tirar o mundanismo dos nossos corações. É tirar o mundanismo. O mundanismo muitas vezes está caracterizado no mundo com o conformismo, como está descrito lá, em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como oferta viva. Já esqueci o versículo aqui, tanto citar já, mas os irmãos sabem. Eu quero recitar o versículo 2, O 1 você já conhece. O versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis com esse mundo. Mundo aqui, Paulo está descrevendo o mundo aqui como sistema e ele está dando aquela ideia de não pegar a forma do mundo, Não se transformar como o mundo. Se transformar como o mundo se transforma, A forma, Pegar aquela forma do mundo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundanismo, o conformismo, nada mais é do que aquela pessoa que aceita tudo que vem do mundo. Não, eu não posso aceitar isso. Não, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Versículo 1 diz que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o mundanismo vai ao contrário da proposta que Deus tem para nós. Então, o conformismo. Irmão, nós não podemos nos conformar com coisas que o mundo nos oferece e nos propõe. Tem muita coisa, não é normal. Para o filho de Deus não é normal. Tem coisa no mundo que é normal, mas para você não está mais no mundo. A Bíblia diz que Deus o livrou do mundo. Você não está mais no mundo. O que as pessoas fazem para você não combina mais. O Espírito Santo reina na sua vida. Ele molda a sua vida. É isso. Nós devemos entender que o mundo aqui é influência e tudo que vem a nos oferecer. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tem duas versões aqui que eu quero que vocês entendam. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis ou não estáis cientes de que a amizade do mundo, aqui é a amizade do mundo, eu falo sobre o mundo universo, mundo como raça humana e humanidade. Aqui Tiago está falando o cosmo, que é a amizade do cosmo, ou seja, da influência do sistema. A amizade do mundo com o mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta. Ora, quem quer ser amigo do mundo, que é o sistema, aqui é o entendimento de sistema, ser desleais, ser infiéis a Deus,
na pessoa do nosso Deus, através da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, cuidado. O mundanismo significa que você está se tornando inimigo de Deus, segundo o texto aqui. Né? Amar o mundo. Cuidado com os programas. Cuidado com os sites. Cuidado com as influências, com as amizades. Né? O mundanismo tem levado muitas pessoas fora da presença de Deus, amar o mundo, né? Relacionamentos que têm distanciado as pessoas de Deus. O mundanismo tem entrado em relacionamentos. Cuidado, isso aí são influência do mundo, é o sistema do mundo, né? O mundo hoje, o que nos oferece é tudo com o objetivo de nos distanciar de Deus. E qualquer um que quer ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. Então, nós vamos orar. Você tem algum pedido de oração, pode colocar aí, por gentileza. Nós vamos orar, vamos mencionar os nomes aí. Eu quero finalizar, né? Quem vive no cosmo temporal, né? Que é o mundo temporal, está influenciado pelos valores éticos desse mundo, né? Que não tem paz e não tem amor, né? O mundo tem seu próprio amor, que é passageiro, né? Jesus sempre nos fala, não podeis servir a Deus nem a Mamon, né? 1 Timóteo 6,10, né? Que o amor, olha o amor aí, ao sentimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de pecado. Paulo menciona um nome, Demas. Amou o presente século, amou o mundo. Ou seja, Demas era um servo de Deus. Paulo menciona Demas no livro de Colossenses. Tem outra epístola que ele menciona, e ele menciona no livro de Timóteo. E ele fala, e Demas me abandonou, amando o mundo, o presente século. Então o mundo, ele é muito forte, as suas influências, a sua concupiscência, que pode nos levar para longe de Deus. Né? Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos de Deus? Quantas pessoas estão desviadas? Estão alienadas da comunhão com Deus, porque o mundo entrou no seu coração, entrou na sua mente. Né? Brincou com coisa séria, com pecado. O mundanismo, irmão, é um perigo constante, ainda mais nessa pandemia. Né? Não pense você que nós estamos isentos. É por isso que existe a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo. É por isso que Jesus sempre nos orienta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E carne aqui está relacionada à nossa humanidade, né? Está relacionado praticamente à nossa tendência sempre para o mal, né? Por isso que Paulo sempre nos orienta, né, que devemos nos abster da aparência do mal. Retirai-vos, fugir dela, né? E Paulo sempre fala para Timóteo, né? Fugir da idolatria, fugir da prostituição, fugir. Ter nosso corpo como vaso, né? Santificar nossa vida, está lá em 2 Tessalonicenses, né? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai-vos da impureza. Ou seja, impureza aqui está falando sobre relacionamentos, muitas vezes sexuais, que contamina e nos afasta de Deus. É o mundanismo em nossas vidas, em nossas mentes, né? Esse é o mundo. Então, nós somos salvos também da perdição do mundo, né? E você sabe uma coisa aqui interessante, é que
a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida aqui no mundo, ela vai determinar a nossa vida com Deus, né? O que vai determinar o seu relacionamento com Deus na eternidade é a sua vida aqui na Terra, né? Hebreus sempre fala, eu sempre gosto de recitar o livro de Hebreus, né? O capítulo 12, né? Sobre a questão da santificação, ou seja, é tirar o mundanismo, o mundo dos nossos corações, né? Essa que foi a grande luta, vamos dizer assim, Deus não tem luta, mas um sentido humano que estou falando, de Deus sobre o povo de Israel. Deus, foi fácil Deus tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do coração do povo foi uma luta. É por isso que aquela geração não entrou na terra prometida, porque o Egito estava no coração. O mundo, o Egito é a simbologia do mundo no coração, né? Saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas. Melhor morrer lá no Egito do que morrer aqui nesse deserto. Vamos levantar um líder e voltemos para o Egito, né? Isso aí. E o mundo é a tipologia, o simbolismo do mundanismo, que devemos sempre lutar contra isso, né? Eu quero encerrar aqui no versículo do capítulo João, capítulo 3, versículo 17, sobre os 3 sentidos da palavra cosmo, o mundo, que nos ensina sobre o plano da salvação, né, de Cristo sobre nossas vidas, né, e que abrange o mundo, né, por completo, né, e Deus quer salvar a criação, transformar a sociedade e resgatar a vida do homem do pecado da perdição, né. Aquele texto de João, né, que diz, olha só, as 3 definições do mundo no seu contexto diferenciado, né? Por quando Deus enviou seu Filho ao mundo. Esse mundo aqui significa universo. Deus enviou o seu Filho ao universo, né, que Ele mesmo criou. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, a humanidade, fosse salvo por Ele. Ou seja, aqui é mencionado 3 vezes mundo, ou cosmo no grego, mas a definição é diferente. Deus enviou seu Filho ao mundo, ao universo, ao planeta Terra, não para que julgasse ainda o sistema, aqui é o mundo como sistema, o mundo, julgasse o mundo. Jesus se apresenta como Salvador, Redentor. Ainda Jesus não é o juiz, ele vai se apresentar como juiz. A porta da graça vai fechar e ele vai ser o juiz, né? Ele é o Cordeiro ainda, que foi morto antes da fundação do mundo, mas logo ele vai se apresentar como o juiz, o leão da tribo de Judá, né? Mas ainda ele não condenou o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui não é o universo nem o sistema, é as pessoas. Quando fala ser salvo por ele, é as pessoas. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê nele não tem a vida eterna. Então, resumindo, mundo, no contexto bíblico, como nós aprendemos aqui, ela tem suas 7 definições, mas as 3 que é mais ampliada no ensino bíblico é o mundo como universo, o mundo como raça humana, como humanidade, e o mundo como sistema, onde odiou a Jesus, onde o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, sistema, e onde nós lutamos contra esse sistema, né? Não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Então, que o amor, né, de Deus seja maior do que o amor ao mundo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor, né? Eu sempre gosto de repetir que amor não é um sentimento. Amor na Bíblia é uma ordenança, está no imperativo. Ouvi, pois, ó Israel, o vosso Deus vos ordena
que amareis a Deus de todo o coração. Deus deu uma ordem para Israel, para amar. Amar é uma decisão, não é um sentimento. Hoje eu não estou com vontade de amar a Deus. Não, é uma ordenança. Então Deus não espere você deitado na sua cama, o seu coração pulsar, bater aceleradamente e você imaginar que está amando a Deus. Não tem nada a ver com o sentimento. É uma decisão que tem que partir de você. Hoje eu vou amar a Deus. Hoje eu vou largar o sistema, aquilo que me influencia no mundo, né? Irmãos, e presta atenção, o sistema é forte. O sistema está descrito em Salmos 1:1, tudo um salmo de cor, né? Bem-aventurado, bem feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o sistema aí do mundo. O sistema aqui é influência. Você tem que fugir das influências. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. E nem se assentar na roda dos escarnecedores. Devemos praticamente fugir disso aí, né? Isaías 55, né, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus maus pensamentos se converta ao Senhor. Deixa o homem perverso. Amizade, relacionamento está no contexto de interpretação de que o mundo ele tem o poder de influenciar todos aqueles que abraçaram e querem ter uma nova vida em Cristo. Existe uma batalha na sua mente e no seu coração. E cabe a você lutar contra isso, né? Lute. A armadura de Deus está aí, né? Capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da verdade, né? Então Deus nos deu a armadura, Deus nos deu a capacidade, ao Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo, a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, toda essa ferramenta é para nós sermos servos, filhos de Deus, não influenciado e abraçado por esse sistema de mundo que a Bíblia sempre se refere, né? E que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor lhe conceda uma boa noite na sua presença, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos esses que estão aí presentes, né? O Vladimir, o Noeli, a Vandira, né? A Marta, o Bed, né? A Jacira, a Maria, Ney, né? Todos que estão aí. Deus abençoe a sua vida, né? Vamos estar orando e que o Senhor venha nos dar cada vez mais entendimento e que teu Santo Espírito venha sempre nos proporcionar, irmãos, motivação para sempre vencer os obstáculos que cada vez mais o mundo está difícil. Mas o Senhor é conosco, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha proporcionar mudança, entendimento em nossos corações. Eu coloco diante do Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que estão afastados do teu caminho, que o Senhor venha atraí-lo com o seu amor, com a tua graça. Que o Senhor esteja em hospitais, visitando aqueles que estão com Covid, com outras doenças. Ó Deus, que o Senhor estenda a sua mão saradora. O Senhor abençoe a cada família, Senhor, dessa igreja, não somente dessa igreja, mas de todos, que faz parte do teu reino, da família celestial. Que o Senhor, Deus, derrame a tua graça e a sua paz. E que possamos sentir a paz que somente vem do Senhor. E que possamos, Senhor, blindar os nossos corações, as nossas mentes, através da tua palavra
é através da ação do teu Santo Espírito. É que nós te oramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima final de semana na presença do nosso Deus. Domingo nós estaremos aqui na IBD e no domingo à noite, com a graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.